Deixa eu trazer compartilhar isso. um pensamento aqui, pela minha experiência de vida. Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui com a gente. Todo mundo carrega uma mochila. Homem, mulher, assim por diante. Todos nós carregamos uma mochila. Qual é a cor da mochila da mulher? Digamos, não vamos colocar aqui, né? Vamos entrar no estereótipo de gênero que a gente costuma sempre fazer. Por brincadeira. Né? Por crença, por padrão. Vamos seguir o padrão. A cor da mochila da mulher, cor de rosa. A cor da mochila do homem é azul. O que eu vivi? Eu tirei a mochila rosa e coloquei nas minhas costas. Peguei a mochila azul e coloquei nas minhas costas. Sendo pai solo e viúvo, era assim que eu caminhava. E eu subia morro, descia morro e caminhava do lado com essas duas mochilas, uma rosa e uma azul. E muitas vezes eu escutava: você, Tom, é homem, não pode carregar a mochila rosa. E aí eu perguntava: por quê? Porque você é homem. Não, mas por quê? Não, porque você é homem. Por que acontece com nossas crenças estereotipadas aí e ancestrais? O homem não cuida. O homem não nasceu para cuidar. Quem cuida é a mulher. E tudo que vocês trazem no livro traz essa relação de equilíbrio entre cuidado. E o que eu coloco no meu livro, que o cuidar não é masculino, o cuidar não é feminino, o cuidar é humano. Isso. Não está ligado a um gênero. Não é coisa de mãe, não é coisa de pai. É coisa de gente. Sabe? Hoje em dia, eu carrego uma mochila só, não carrego duas. Só que metade dela é azul, metade dela é rosa. E a cor pouco importa. O que importa é tudo que eu coloco dentro dela. Amor, carinho, vontade de criar filhos para o mundo, o desejo de que eles não entrem nesses crenças, estereótipos que a gente colocou e que nós pais vamos trazendo da nossa ancestralidade, repetindo padrões de que homem é isso e mulher é aquilo. A gente tem que parar com isso. A gente tem que olhar as pessoas como seres humanos e entender que, independente do que fazem, independente dos pais que são, eles têm uma responsabilidade muito maior, que é o cuidar. E quando a gente integra isso, é tão poderoso, né, Tom? Não só para nós, nesse papel de cuidadores, mas para quem está sendo cuidado. Porque também a gente oferece a oportunidade de experimentar e viver outros repertórios, outras histórias, outras pessoas ali, né, performando e vivendo aquilo. Então a gente também, acho que está oportunizando, e é linda a tua história, de oportunizar que o outro também tenha mais repertório nesse cuidar. Sim. Incrível. O engraçado é que as pessoas também não estão preparadas para ver pessoas atuando nesses outros papéis. Porque foi determinado que o papel de um, o papel de outro. Né? Eu muitas vezes ouvi assim: por que você não casa de novo? Por que você não bota a mulher nessa casa? Essas coisas todas, né? Tipo, que eu sempre falo no livro, né, Rodrigo? Eu lembro muito para as rodas também. Mas por que você não vai conseguir, cara? Mas por que eu não vou conseguir? Porque você é homem. Ah, sou safado. Sou safado. Você não sabe, mas você tá me dando mais garra de provar para vocês que nós, homens, somos totalmente capazes, assim como as mães. Eu não sou capaz de parir e nem de gerar uma criança sozinho. Mas passou pelo portal do nascimento, mano, tô de igual para igual com você. Não existe Não diferença. vou dar o TT, não tem como dar o TT. Tá, obrigado, Rodrigo. Não vai ter... Mas tem outros TTs, Tem outros né? TTs, outros É isso TTs. que a gente não pode ficar bloqueado nessas Exatamente. crenças, né? TT não é o TT. Não é o TT. É o olhar, é o momento, é a intenção. É o afeto, né? É o amor. E para mim, Tom, complementando um pouco o que você tá falando, para mim, pai e mãe não é sobre gênero, é sobre sentimento. A Sobre gente amor. falou um pouco sobre isso, né? Eu não quero ser mãe ou madrasta. Eu quero ser amor, presença, limite, olho no olho, colo, mais do que mãe ou madrasta, né? Então, e na plenitude e na insuficiência, porque a gente repete isso para eles também, né? O quanto a gente quer dar conta de tudo. Aí essa roda que a Paula falou, né? A gente vai na exaustão, mas a gente vai falando para eles que é bonito estar exausto, performático, toda hora bonito. E lá em casa eu choro muito na frente dos meus filhos, porque eu quero que eles saibam que a mãe faz tudo isso, mas a mãe sente
chora, às vezes me sinto derrotada, às vezes me sinto vitoriosa. Eu acho que ensinar para eles essa verdade, que é muito o que a gente quer trazer muito dessas conversas, assim. Vamos ser mais gente, vamos ser mais sentimento do que o crachá, do que o título, do que a palestra, né? Então, acho que a gente também está nessa evolução, né? Então, para mim, é mais do que o gênero, sabe? Então, eu acho que é bom a gente se provocar para isso também, né? De homem e de mulher, né? Porque é isso que a Paula falou, a gente precisa também, nós mulheres, a gente precisa soltar esse controle, né? Foi tão difícil a gente ter controle de algo, daí a gente conquistou a maternidade, o espaço da maternidade, daí a gente não deixa mais ninguém entrar, né? Porque isso aqui é meu, eu conquistei isso. E também é um exercício nosso que eu e a Paola a gente faz, porque a gente quer trabalhar, a gente quer viajar, a gente quer dar treinamento, mas a gente também quer ser mãe. Então a gente fala, dá para ser tudo, mas alguém tem que vir com a gente, a aldeia tem que estar junto com a gente, né? O companheiro, a companheira, os amigos, enfim. Até os avós, né? E esse Muito. conceito de aldeia, ele é tão antigo, né? Por que a gente perdeu isso? Eu fiquei me perguntando muito quando a gente começou a estudar sobre ele, porque mesmo no interior, né, nas regiões hoje do Brasil, ou quando você vai mais para trás, né, na história, as crianças eram cuidadas por uma comunidade sempre, né? Os índios criam os filhos assim, né? Ele é filho de uma tribo, ela é filha de uma tribo. Aquela tribo, ela é corresponsável por aquele ser humano que nasceu ali. E a gente foi, nos últimos anos, né, individualizando muito essa criação, né? Talvez pelo estilo de vida das cidades ou por uma série de coisas que a gente foi incorporando no nosso dia a dia, a gente foi ficando muito solitário nesse papel, homens e mulheres. E até tendo vergonha de falar, né? Que vou De pedir que- ajuda. De que não consegue, E de pedir ajuda é um que... ato de coragem, de que não né? sabe, Não de, né? de insuficiência. né? E a gente viveu nessa solidão aí, nessa prisão, e aí quando acontece algo como o que aconteceu com você, né, Tom, ou quando uma mulher decide, por N questões, ter uma carreira, ser mãe, isso parece uma coisa tão disruptiva, não deveria ser, mas porque a gente em algum momento perdeu esse lugar do cuidado coletivo. Quando eu estava na minha licença maternidade, a minha primeira licença maternidade foi uma revolução para mim, porque eu me descobri em muitos aspectos durante a licença, né, depois que o Pedro nasceu. Eu lembro de estar no parquinho um dia, tomando sol, assim, aquelas coisas que a gente faz quando a gente tem tempo e é tão bom, né? E aí uma criancinha veio no escorregador, assim, com alta velocidade, se estatelou lá. E antes que eu fosse levantar, uma pessoa do meu lado falou alto, assim, cadê a mãe dessa criança? E bem devagarzinho veio vindo um homem, assim, atrás do escorregador. E eu amei aquela cena, essa pessoa ficou super constrangida, não sabia o que falar, foi ali, né? E possivelmente era o pai ou o tio, não sei, né? Não conhecia aquela pessoa. Mas essa pessoa veio, pegou a criança, acolheu, acalmou, beijou, né? Cuidou daquela criança. E aquilo mexeu muito comigo, porque como a sociedade em si ainda julga esses papéis, né? Tinha um homem ali super atencioso, uma criança que caiu do escorregador ali, mas aquela frase, né? Cadê a mãe dessa criança? Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, da gente integrar melhor esse lugar de cuidado, né? Sabe que o meu livro quase se chamou Cadê a Mãe dessas Crianças? É mesmo, Tom? A gente sabia, brincadeira. Ele bateu na trave e a editora falou assim, não, pode gerar uma... É forte, né, Tom? Porque pode gerar um preconceito, uma fala reforço perdida, ali, né? parece que, tipo, tô atacando alguma mãe. Isso. E a gente mudou o título, mas originalmente se chamaria Cadê a Mãe dessas Crianças? E eu traria a reflexão, por que a gente nunca pergunta cadê o pai? Isso. Porque foram inúmeras vezes que eu tava sentado no banco vendo os meus filhos brincar numa praça, e aí eu vi que eles caíam, e eu olhava assim, não, ele caiu, tá tudo bem, eu sei que ele consegue levantar, ele precisa crescer pro mundo, não machucou sério, tá na areia. E já tinha aquela vovó do lado assim, mas cadê a mãe daquela criança que não vai acolher ela? E não sei o que, não sei o que. Cara, Calma, eu né? sei o que tô fazendo. Né? E o pai lá pegava, passei pela situação dezenas de vezes. Cadê a mãe dessas crianças quando eu tava entrando no hospital, ia dar entrada no negócio e perguntava, tá, mas você veio sozinho? Cadê a mãe? Né? Muitas situações onde eu tava com eles no restaurante, carregando um no colo e o outro agarrado nas minhas pernas enquanto eu fazia o prato, e alguém chegava, moço, você quer uma ajuda? Porque cadê a mãe dessas crianças? Tipo, sabe? Tipo, aquilo ia me trazendo um negócio.